Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre marketing político. Neste início de ano eleitoral, importante que você, candidato, trace sua estratégia. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, público-alvo, objetivos, enfim, todas as ferramentas necessárias para o seu plano eleitoral. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é publicitário gaúcho, administrador da agência Condão, estrategista e criativo de marketing político, com um portfólio de 27 campanhas vitoriosas sob sua direção. Bem-vindo ao programa, Thiago Brum. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder falar um pouquinho sobre marketing político. É um tema atual, estamos num ano eleitoral e algo que tem minha paixão, com certeza. Ótimo. Bem, Thiago, eu queria começar assim perguntando, né, no teu entendimento, o que é o marketing político e qual a diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral? Boa pergunta, né? Inicia bem. Marketing político, para mim, não conseguiria definir diferente. Acho que se trata de um processo de marketing sobre a vida. Porque política nada mais é do que a vida em sociedade. As decisões, as abdicações, as escolhas que tu tem para fazer. E o marketing inserido neste contexto, ele acaba interferindo, né, impactando, vamos dizer assim, melhor dito, na vida de todas as pessoas. Então, sob esse ponto de vista, entre diferenciação entre o marketing político e o marketing privado, eu acredito que o marketing político tenha um impacto maior sobre a vida das pessoas. Porque se eu comprar um sabonete de uma marca e comprar um sabonete com características similares de outra marca, eu tenho uma certa oscilação, eu tenho um resultado diferente, vamos assim dizer, no meu banho, na minha experiência com o banho, na minha pele, enfim. Agora, se eu votar e eleger um candidato com um certo perfil, ou um candidato e uma candidata com um perfil diferente, isso tem um impacto maior. E não é somente sobre a minha vida, é sobre a vida das pessoas. Então, para mim, marketing político tem muito a ver com vida, tem muito a ver com decisões que a gente tem que tomar, e se diferencia do marketing privado porque ele tem, na minha visão, um impacto maior. E eu trabalho com ambos. Mas, na minha visão, ele tem um impacto maior. Sob o ponto de vista técnico, ele tem particularidades, mas ele também obedece uma estrutura tradicional de marketing, né? Interessante. E, na verdade, tu conseguiria diferenciar entre o marketing eleitoral do marketing político? Com certeza. Começam as vertentes, né? Isso. O que acontece? O marketing eleitoral, ele praticamente... Nós temos esse processo de 2 anos no Brasil. Certo. E ele se condensa em 45 dias de um pleito, né? Esta é a parte eleitoral. Nós temos ainda uma parte pré-eleitoral, que ela entra numa estrutura muito próxima e com uma legislação hoje que permite, é permissiva quanto a isso. E eu acho que, inclusive, a pré-campanha ou a pré-eleição, eu acho que esse termo ele é muito mais um conformismo do que uma verdade em si, porque ninguém escolhe um candidato em 45 dias com real ciência, né, de quem é esta pessoa, do que pensa, do que quer fazer. Ainda teríamos o marketing governamental, que não deixa de ser um marketing político, né, o institucional governamental, e o institucional partidário, que eu julgo muito importante. Ultimamente ele parece que tem perdido um pouco de força, porque as pessoas já não seguem mais uma ideologia partidária, mas sim líderes. Eu acho que também é cíclico, isso passa por uma renovação que é necessária em todas as esferas, não só a política. Mas dentro do marketing político, sim, nós temos várias vertentes, né? Bem. Interessante.
E aquela pessoa que está pensando em sair candidato, tem como tu conseguires diferenciar para o candidato aí, né? O marketing pessoal para o marketing político? Aí sim nós temos algo bastante similar, né? Sim. Porque o marketing político ele trata de algo que também é fundamental no marketing pessoal, que é reputação, né? Sim. Então, uma pessoa com uma reputação dificilmente ela tem êxito eleitoral e dificilmente também ela tem êxito na vida privada. Ela pode ter, com certeza, mas não ajuda. Então, cuidar pessoalmente da sua imagem é muito importante, sim, é o pontapé inicial para esse processo de marketing político. É muito importante que se cuide da sua reputação, que a alimente, que a posicione. Aí já vamos entrar em marketing político de fato. Porque é necessário ocupar o espaço na mente do eleitor. Representar uma fatia da sociedade. Marketing político não se trata de sonhos que são inventados, se trata de sonhos que são sonhados por mais pessoas, que dão um sentimento de causa para isso. Então é importante sim cuidar da sua imagem pessoal, entender qual é o seu público, entender qual é a sua bandeira e a partir daí destrinchar o seu plano de marketing efetivamente, né? E aproveitando um pouquinho, assim, a gente está vivendo um momento histórico político bem complicado devido a essa polarização, né? Nem vamos entrar muito nesse detalhe, mas aquele candidato mais moderado, de centro, tu acredita que ele tem alguma chance nas eleições municipais aí que se avizinham? Acredito que todos aqueles candidatos, candidatas, todas aquelas pré-candidatas e pré-candidatos que entendem qual é o seu público, que conseguem fazer uma leitura de cenário e, a partir disso, conseguem empunhar uma bandeira, ou seja, uma causa, tem chance de eleição. Quem não consegue visualizar claramente qual é o seu público, o cenário que ele está inserido, dificilmente vai conseguir enxergar uma causa. Vai ser difícil enxergar e empunhar uma bandeira. E aí fica difícil de ter uma eleição. Tá, mas assim, para facilitar a audiência, assim, vamos partir do zero. Vou te incomodar um pouquinho. Tudo bem? O que seria empunhar essa bandeira, conhecer a sua causa, sem se posicionar entre o A e o B, e ir pelo C? Tem como? Tem, Martina, porque a gente, na verdade, a gente não nasceu acostumado a pensar em esquerda ou direita. A gente não pensa assim. A gente pensa muito conforme o que a gente vive, né, com as pessoas que a gente se relaciona, com os problemas que a gente tem para resolver. Essas são as verdadeiras bandeiras. O que tem acontecido? Tanto a direita mais a direita e a esquerda mais a esquerda, elas têm conseguido fazer isso com mais força, com mais ímpeto. E as pessoas, de certa forma, uma grande quantidade tem se identificado e uma outra grande quantidade tem também acompanhado por inércia. Por quê? Porque não se vê no centro hoje um posicionamento claro em relação a pautas que são importantes na sociedade. E fica difícil de tu enxergar, cada vez mais difícil de tu enxergar esse posicionamento à medida que tu tem polos fortalecidos e que muitas vezes esse centro acaba acompanhando um desses polos. Então, dependendo do tema, cabe a direita ou cabe a esquerda para defender, né? Exatamente. Mas assim, Sérgio, sempre há pontos de convergência. Sempre há. Entre colorados e gremistas há pontos de convergência. Certo. Na política não é diferente. E esses pontos precisam ser encontrados para quem está fora dessa polarização. Porque senão entra numa espiral de silêncio, entra num movimento que o empurra para um lado ou para o outro, ou para um limbo, né? Que é o que tem acontecido, né? Aconteceu no último pleito, né? O centro encolheu,
se fortaleceu a direita, se fortaleceu a esquerda. Entendo que o centro precisa se reinventar um pouco, né? Olhar um pouco para si, mas principalmente, que é o processo inicial de qualquer processo de marketing, olhar para o público, olhar para o cenário, né? Ver quais são as demandas que são relevantes hoje e ter uma atuação em cima dessas demandas. Sim. Não pode ser só discurso, não pode ser só um posicionamento ideológico se não tiver atuação, tem que ter atuação. Esse é o caminho. Não há um outro caminho a não ser se enxergar nesse processo, ter uma atuação e aí ter uma comunicação eficiente, né? Há uma luz no fim do túnel. Não, acho que são cíclicos, né, os movimentos. Sim, né? sim, com certeza. Nós tivemos um momento de esquerda, tivemos um momento de direita, agora a gente tem um momento que o país por si só está dividido, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Com E certeza. assim, para a gente resumir isso tudo aí, eu vou te fazer uma perguntinha assim. Qual, no teu entender, a importância do marketing na construção da imagem do candidato? Essa é uma pergunta bastante interessante. A gente poderia... Faltaria tempo, eu acho. Não, fica à vontade. O marketing, e eu tenho dito isso, o marketing ajuda, ele impulsiona, ele empurra uma candidatura, mas ele tem limite. Sim. O marketing tem limite. Claro. Voltando à pergunta anterior, se o candidato, a candidata, o político, a política não tiver atuação forte em cima de algum tema que seja relevante, pode ser o melhor publicitário, a melhor jornalista. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Tudo tem limite. Tinha um tempo em que a comunicação se dava muito de A para B. Né? Para quem é de comunicação vai entender um pouquinho mais essa linguagem, mas não havia uma interação, não tinha o feedback. É que quando chega a internet, a coisa... Tu não sabe mais direito o que é emissor e o que é receptor. Né? Então, há uma geração de conteúdo e uma massa crítica tão grande que tu não entende muito bem os movimentos, né? Da onde saiu a mensagem, para onde vai, qual é a mensagem de fato. E nesse meio do caminho, essa fabulosa fábrica de candidatos, como era chamado o marketing em si, e os marqueteiros, ela não é que ela tenha perdido relevância, ela ganhou muito mais relevância. Só que o impacto do marketing, se ele não for concatenado, se ele não for omnichannel, se ele não tratar vários canais ao mesmo tempo, ele não funciona como funcionava. Antes a gente poderia lançar uma campanha na TV, ela ia para o jornal, ia para o rádio, e o que a gente tinha era isso. Agora não, ela vai para a TV, vai para a rede social, e aí tu abre assim, 30 plataformas diferentes, cada uma com seu público. É verdade. E a coisa é muito mais complexa. Então, alguns dizem que não existem mais os supermarqueteiros, eu também não concordo com isso, mas acho que não há mágico. Agora que tudo parte de uma boa ideia, Como tu gera essa ideia, como tu encapa ela e como tu expõe ela, tem grande relevância, sim. O marketing tem muita relevância, mas tem limite. Com o advento das mídias sociais, a gente tem percebido nos últimos tempos assim, os candidatos eleitos e os que querem, né, que estão almejando furar a bolha da política, bem dizer, eles viraram quase que digital influencers, assim, blogueiros, né? Porque tudo que eles fazem, eles postam. Então, quase que 24 horas por dia no Instagram, no Facebook, no TikTok, enfim. É uma demanda hoje da política, né? Quem não fizer isso, tu considera que esteja fora do páreo ou não? Não fora do páreo, mas se almeja funções, saltos maiores, vai ter que participar desse jogo. Fica muito difícil não participar. Mas existem, sim, políticos que têm seus redutos, têm suas bandeiras muito bem delimitadas e que muitas vezes as pessoas nem conhecem e quando vê tem uma boa eleição ou acabam entrando.
inesperadamente para a maioria, mas ainda existe. Só que as redes sociais, querendo ou não, elas estão cada vez mais fortes. E não só para o mundo político, né? Para os políticos, elas estão cada vez mais fortes e mais concorridas para as marcas, para o mundo corporativo. É verdade. Hoje a maior commodity do mundo é a atenção das pessoas. Né? Um político ele vai brigar por atenção com as principais marcas, com influenciadores, com o humor, com o dia a dia. É difícil, né? Não é muito simples. Não é muito simples, é bem complexo. Que é uma outra questão também. Muitas vezes os políticos não entendem. Eu gostaria de ter uma audiência maior, ou gostaria de ter um engajamento maior, né? Entrando numa linguagem um pouquinho mais de rede social. Sim. Procura teu público primeiro, saiba bem se a tua audiência está de acordo com o que tu planejou para ser teu público. E a partir daí as coisas vão acontecer, né? Trata de aumentar dentro do teu nicho, né? Que é outra coisa importante, né? Achar o nicho. Nichar, né? Nichar. É claro que cargos executivos tu tem que entender, tu tem pautas, né? Mais abertas, mas mesmo assim o nicho é muito importante, né? É muito importante tu ter uma base de apoio, enfim, um ponto de arranque, né? Vou passar agora um abraço especial para nossa audiência recorrente. A Eunice de Chapecó, o Vilmar aqui de Porto Alegre, a Jandira de Recife e o Alfredo. Oi, Alfredo, tô de novo por aqui, obrigada. Alfredo de Uberlândia, Minas Gerais. Aproveito para agradecimento a nossas parcerias, a SBS Engenharia, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaime, facas com alma. Use com orgulho, guarde por gerações. É isso aí. E, Thiago, queria que tu contasse assim para nós, no momento da formação da persona ali, né, da construção, como é que tu pode pincelar isso de uma maneira objetiva para nós, assim, para nossa audiência? Essa construção é importante, mas de modo a não deixar uma coisa falsa, né? Um personagem, um ator, esse político, ele tem que passar algo que ele não vá deixar de ter aquela essência dele mesmo. Sem dúvida, Martina. A gente não pode confundir o marketing, volto a dizer, com mágica. Sim. A gente não reinventa uma pessoa. Isso não é mais possível com um processo de comunicação tão complexo, em tantos canais, com peculiaridades, cada um deles. Fica muito difícil tu sustentar uma imagem mentirosa, né? Uma imagem muito projetada que foge da realidade. Acho muito importante, e eu pelo menos gosto de pensar assim, entender bem o público, entender bem o cenário, e dentro desses dois pontos entender nos meus clientes o que se aproxima e se assemelha desses pontos, né? O que aproxima o meu cliente do meu público, o que adequa ou onde cabe o meu cliente dentro deste cenário. E a partir daí, com ajustes, aí sim, tu molda um pouco a percepção que se pretende ter de um candidato. Mas agora, criar um pastel de vento em que ele seja lindo, maravilhoso, crocante e tal, na primeira mordida ele vai embora, se despedaça. Eu não acredito muito nisso. Acho que a gente já teve isso. Acho que as pessoas já reconhecem de forma muito mais rápida quando isso acontece também, até quando é caricato demais, e às vezes o candidato até está sendo verdadeiro, mas passa do fio, como dizemos, e aí você vai por água abaixo, porque uma vez perdida a confiança é muito difícil de tu restabelecer ela, né? Então, prefiro trabalhar com realismo,
Claro. E com uma certa projeção, é claro, porque as pessoas também querem votar em algo que, de certa forma, inspiram elas. Então, é importante que tu aproxime, mas também projete o teu candidato, né? Senão, fica bastante difícil. Né? Sim, interessante. Tiago, fala um pouco aí para nós sobre essas campanhas, essas 27 vitoriosas aí que somaste aí no teu currículo aí pra gente escutar um pouco dessas histórias aí. Bom, Sérgio, eu tenho uma história de... Acho que cada campanha é uma campanha, né? Com certeza. Não há modelo pronto, né? Não há modelo pronto para campanha. E eu me irrito um pouco, às vezes, olhando nas redes sociais alguns profissionais com macetes que parece que servem para todos. Não serve. Tá? Sim. Eu tenho uma história longa assim, com marketing político praticamente minha vida toda. Eu venho de uma família de políticos. Eu cresci nesse ambiente. E muito cedo eu comecei a trabalhar dentro de casa criando marcas. E logo descobri, né, minha vocação, que era comunicação, publicidade. Fui fazer publicidade. E já no primeiro ano comecei a participar de campanhas fora da minha família. Essa eu já vinha de antes. Campanhas municipais. E assim iniciou. Teutônia, Colinas, Vale Verde e Rio Pardo foram as primeiras. Depois a coisa foi crescendo. Canoas, Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, preparação pré-eleitoral para a primeira eleição do governador Sartori, posicionamento eleitoral do governador Eduardo Leite quando ele foi candidato a prefeito em Pelotas. Tem uma bagagem já considerável, né? Tem gente com muito mais bagagem do que eu. Mas a minha vida foi permeada pela política, de certa forma, né? E pelo marketing, que é a minha formação técnica. Eu resolvi unir as duas coisas e correr atrás dos meus sonhos também. Mas é algo que eu sou completamente apaixonado, respeito muito a área, os profissionais que atuam nela e especialmente o público, porque não há nada pior do que tu, aí voltando à pergunta anterior, né, tu inventar um candidato e mentir para as pessoas. Eu não corroboro com esse tipo de postura. Então, essa é uma vivência. Já fiz várias campanhas. Nós vamos receber a nossa parceira aqui, Opa. a Sálvia Taste Food. Vocês estão bem. A gente trata muito bem os nossos entrevistados. Muito obrigado. Essa pizza aí é doce. Muito bom. Mas, enfim, a minha vida ela foi se costurando entre a comunicação, o marketing e a política. E eu tenho uma agência, ela atua com a iniciativa privada, e eu tenho uma atuação paralela com o marketing político, como estrategista e como criativo também, que é a minha origem, né? Eu comecei como diretor de arte em grandes agências e aí andei um pouquinho. Gosto de criar, mas também entendo que o meu papel nas campanhas ele está um pouquinho mais atrelado à raiz, então a composição em si da candidatura, a estratégia em si, que é onde eu atuo mais hoje. E tu não teria uma fórmula mágica em cada campanha, alguma coisa assim, não? Tenho sim. Entende qual é o teu público, lê o cenário, trabalha duro, que feio tu não faz. Eu sempre digo uma coisa quando me procuram, né, especialmente para uma assessoria pré-eleitoral ou até para uma candidatura. Não garanto que tu vá vencer, nem que tu vá perder. Mas o que eu posso garantir é o seguinte: se a gente trabalhar certinho, tu sai maior do que tu entrou neste pleito. Que eu acho que é uma coisa muito importante. Às vezes a gente cultua, né, a vitória em si e tal, e eu acho importante também. Claro. Porque eu não gosto de balizar nada por baixo, acho que é importante vencer. Sim. Mas é importante aprender também quando tu perde. E às vezes é possível ganhar mesmo perdendo um pleito.
Sim, porque a primeira eleição do candidato, às vezes, é muito difícil sair vitorioso na primeira, Claro. né? Ele começa, de repente, até para pegar uma visibilidade para furar a bolha, que a gente chama, né? Exatamente. E não gosto de pensar também que uma eleição é trampolim para outra. Sim, sim, Mas faz parte da carreira política, né? claro. Faz parte da carreira política. Se não concorre, ele acaba perdendo Não. a visibilidade, né? Também. Exatamente. E também não pode desistir ou se entristecer a ponto de um resultado negativo num pleito, Sim. de desistir, né? De largar a carreira de mão. Tenho esse exemplo em casa. É. Tem esse exemplo em casa. Meu irmão Edson foi a primeira vez deputado estadual, não se elegeu, foi a segunda vez, ficou na suplência, acabou assumindo e a partir daí... Foram 4 mandatos? Mas ele Sim, começou sim. o Edson, se eu não me engano, como prefeito, né? Não, o Edilson. O outro. Né? Ah, então o Edson, a primeira dele já foi para deputado estadual. O Edson só foi candidato a deputado estadual na vida. Olha. E claro, e política E partidária. presidente da juventude. Do Tá, MDB. mas daí na primeira E ele também concorreu. E também do diretório estadual. Ele foi Sim, presidente sim, do MDB também. Ah, Mas tá. só deputado estadual. Nunca Então foi. ele era do partido, do MDB, daí resolveu concorrer e já Exato. saiu para deputado estadual. Exatamente, E exatamente. na primeira ele não foi eleito. Nem na segunda. E nem na segunda, olha. Acabou assumindo no meio do mandato e aí, bom... Mas ele foi diplomado, ele ficou de suplente. Sim, depois ele assumiu e aí foram Ah. 5 mandatos, né? Nossa. Daí foi presidente também do MDB estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, chegou a assumir o governo. Uhum. E hoje se afastou, renunciou, está no Tribunal de Contas. E Sim. é uma grande pessoa. Tio. É, Olha. verdade. Tu acha que existe muita... Quer dizer, claro que existe, mas... Especificamente, assim, qual é a diferença entre uma majoritária e uma proporcional, né? Que... Bastante diferente, né? Bastante diferente. É. Uma majoritária, né? Um cargo executivo, no caso agora, candidatura a prefeito e vice, né? Sim. Tu sempre tem uma pauta prioritária de uma campanha, mas tu também sempre acaba tratando os múltiplos e complexos temas, né, de um município. Então, uma candidatura a prefeito, a prefeita, ela tem que atender uma gama maior de temas, de pautas. Isso exige um esforço muito maior, exige equipe e exige também um poder de articulação, não só política, mas de articulação do pensamento, do raciocínio de quem é candidato muito grande. Já uma candidatura proporcional, no caso deste ano a vereador, o que eu vejo como mais importante não é tanto essa capacidade, é importante, para qualquer pessoa em qualquer área, a capacidade de raciocínio, enfim, de desenvolvimento em diferentes temas. Mas numa candidatura proporcional, no caso a vereador, é importantíssimo que tu tenha um nicho, que tu tenha um campo em que tu atue, que tu seja representante de alguma demanda, de algum público específico, de algum setor em específico. Porque candidato a vereadora que quer atuar em vários campos, acaba que não é lembrado por nada. Exato. Então é importantíssimo que um candidato a vereadora tenha o seu nicho muito claro, tenha o seu campo de atuação muito claro. E já um candidato a prefeito, uma candidata a prefeita, é importante que ele entenda um pouco dos temas prioritários. E a gente não foge muito de saúde, segurança, educação, no desenvolvimento humano. E não vai fugir do desenvolvimento econômico também, infraestrutura, atração de negócios, inovação, que está cada vez mais em voga. E tem uma outra coisa que é cada vez mais importante também, principalmente para as faixas etárias mais novas, que é a sustentabilidade, o crescimento da vida em si de forma sustentável. É uma pauta cada vez mais recorrente. Mas só para fechar então o raciocínio, bem diferente. O candidato a prefeito vai ter que entender um pouco de tudo. E um candidato a vereador vai ter que entender muito de algo.
Interessante. Interessante isso. É. E- Bem sucinto, mas bem objetivo. Para quem está pensando em sair candidato, tem que prestar atenção nisso, né? Eu entendo também que talvez ele pode até entender de 2 assuntos, não precisa ser um só, Ah. mas é uma coisa mais focada, né? Diretamente naquilo que ele está trabalhando no seu público, né? Em cima Dominar, do tem seu- que dominar aquele Não conteúdo é aí. proibido e nem é ruim que ele entenda de várias coisas, não é isso, mas Sim. ele tem que ser reconhecido por algo. Certo. Porque são inúmeras candidaturas. Candidato a prefeito, pegar municípios de 100 mil, 50 mil eleitores, tu vai ter 4, 5, 6, às vezes menos candidaturas. Uhum. Mas e candidaturas a vereador? Mas na passada foram 870 aqui em Porto Alegre, se eu não me engano, não. Então, imagina. Imagina 870 candidatos. Se tu não for visto por algo, Sim, todos falam igual. exato. E não é como meu grande amigo, agora superintendente de comunicação da Assembleia, Gustavo Machado, jornalista. Thiago, é como uma sala pequena. Não adianta botar todo mundo falando ao mesmo tempo, não adianta tu gritar mais alto, ninguém vai ouvir nada. Uhum. Acha uma sala para ti. É isso. É isso. É simples. Não adianta tu gritar enquanto todo mundo está gritando. Acha o lugar que tu fale mais sozinho, vamos assim dizer. É mais fácil. Tá, mas então, para nossa audiência ali, a pessoa está concorrendo pela primeira vez. Vai começar por vereador. Alguma sugestão? Qual a profissão dela? Sei lá, deixa eu pensar, advogada, empresária. Empresária, por exemplo. Tá, Então ela deve, vamos imaginar uma bandeira? vamos. Claro, ela atua no meio empresarial. Ela tem relação com outros empresários, tem relação também com a sua força de trabalho. Uhum. Opa, trabalho, a gente começou a chegar numa bandeira. Isso. Mas tu quer uma coisa mais específica ainda. Desoneração, enfim, baixa da carga tributária. Opa, a gente está achando uma bandeira que ela está se refinando, né? Tu vê que ela já começa a criar vertentes. Sim. Mas a gente pode ir para outro viés, aí com um viés mais de massa. Bom, qualificação profissional. Olha só, em momento algum eu falei em saúde com a empresária. Sim. Tu tá bem no nicho dela mesmo, Pois é. bem focado. E olha como dá para variar, né? A gente foi da qualificação profissional até a diminuição da carga tributária. Uhum. Ainda assim dá para perder o foco. Dá, né? Interessante. Ainda assim dá para perder o foco. Então, o que é importante nisso? Saber com o que a pessoa trabalha, se ela está inserida em algum conjunto, em algum grupo de pessoas que tem atuação em torno de algo. E a partir daí tu começa a desenhar qual é o teu posicionamento. Não adianta falar de saúde, educação, desenvolvimento econômico, tudo junto. Não, fala bem de uma coisa, aí como tu disseste, não, mas eu posso falar de... Pode, Claro. Está sendo representativo aqui neste caso, como é que tu vai um pouquinho mais pro lado? E aí tu vai aumentando o teu público. É assim que funciona. Interessante. E quem é o cidadão Thiago Brum? É o pai da Maria Antônia, de 10 anos, colorado, jogador de futebol frustrado, não consegui ser. Não é o teu nicho. Não deu. Não deu. Apaixonado por esporte, não abro mão, todos os dias. Apaixonado por culinária, gosto de comer bem e gosto de fazer o que como. Apaixonado por marketing, por comunicação, por política. Mas é um cara que, principalmente neste momento, está de cabeça muito aberta, pessoal e profissionalmente, porque as mudanças são muito grandes. Porque a gente passou por uma pandemia, e eu não quero me ater a esse fato, mas eu quero centrar
esforços e o meu raciocínio em cima das transformações que vieram nesse período pós-pandêmico, nas relações interpessoais, nas relações profissionais. É um cara que está atento ao que está acontecendo e, sinceramente, gostando do que está acontecendo, porque eu acho que as coisas estão ficando mais práticas e essa história de que a tecnologia está nos afastando, na verdade, a tecnologia está só ajudando quem já queria se afastar. Não, acho que as pessoas que gostam de gente, é o meu caso, eu gosto de gente, eu gosto de viver, gosto de ir para a rua. Acho que quem gosta disso faz isso e usa a tecnologia para potencializar isso e para diminuir o tempo que perdia com outras coisas. É pelo menos o meu caso. Não sou um aficionado por tecnologia, mas acho que é uma ferramenta muito importante para a gente tocar a vida. Acho que é indispensável hoje em dia. Que conecta pessoas, né? Conecta. Na verdade, Ela no aproxima, mundo todo, né? Então, aproxima. até facilita, não... Aproxima. Acho que o brasileiro se acostumou, pelo menos da minha geração. A minha geração achava feio política, né? Vamos trazer de volta. Eu já ia te comentar isso. A gente nunca falou tanto em política. Exato. Como... Aí se reclamou que o Brasil precisava se politizar, não sei o que. E agora, o que acontece? A gente vê grupo de família no WhatsApp se desfazer. Por quê? Porque se politizou. Bom, agora como é que a gente entra para um processo político em que as pessoas participem, mas que também tem um pouquinho mais de tolerância, né, para o contraditório, que eu acho que é importante, que é aí que uma sociedade cresce, né? Sim. Não é tendo razão sempre e não é discordando sempre, né? Então, é discutindo, esgotando algumas discussões, mas crescendo com isso, não se particionando, se rachando. Respeitando o diálogo, né? Respeitando o diálogo. Porque o pessoal tá em pé de guerra. E realmente. como diria minha mãe, dedo na moleira, né? Ninguém tá sempre certo, né? Ninguém tá sempre certo. Saber ouvir, Tiago, né? o que tu diria aí para quem está nos ouvindo aí, que vai ser candidato agora esse ano aí? Que recado tu daria para essa gente aí? Vamos lá. A hora da verdade. Uma eleição, ela é muito difícil, ela é complexa, mas ela é encantadora. É impossível tu participar uma vez só de uma eleição. À medida que tu percebe a motivação das pessoas e a importância que a política tem, isso é apaixonante e altamente viciante. Como eu disse, é impossível participar de só uma. Se tu entrou na política, tu não vai sair nunca mais. Verdade. Prepare-se, entenda bem qual é teu nicho de atuação, qual é o teu público, para quem tu fala e para quem principalmente tu não fala, porque tu não vai falar para todos. Te cerca de boas pessoas. Para a tua candidatura, te cerca de bons profissionais, se possível. Faça o simples, mas faça bem feito. Faça com dedicação, que a tendência de vitória ela aumenta. E é preciso que se entenda que vitória nem sempre é ganhar uma eleição, mas é sair maior do que entrou de um pleito. A carreira política ela é uma construção e o primeiro passo é entender qual o sonho que tu sonha junto com o teu público. Perfeito. Muito bem. Excelente. Bom, Tiago, eu queria te dizer que foi um privilégio te conhecer, viu? Todo E meu. que queria agradecer a tua disponibilidade de vir conversar conosco. Aí, quem sabe agora durante o ano vamos conversar de novo aí sobre algum tema mais específico aí das campanhas que estão rolando. E, enfim, deixo aqui o meu agradecimento aí à tua disponibilidade e deixo o microfone à tua disposição aí para tuas considerações finais aí. Não sei se a Martina... Eu queria agradecer muito a tua participação, já que tu é aqui um dos maiores marqueteiros políticos do Brasil, né? Então não tenho como não ficar muito feliz em te receber aqui. Não seja humilde. A gente trabalha nos bastidores, a gente sabe. Não, eu tô iniciando, Martina, que isso. Mas uma grande qualidade tua hoje eu vou te dizer qual é, humildade. Porque eu te
te convidei ali no Instagram, sem te conhecer, ali te abordei, tu respondeste pontualmente, assim, rapidamente. Isso aí é uma raridade, vou te dizer, muito quem legal. faz esse tipo de trabalho é como nós aí. É. A gente tem feito, como é? Tem tido algumas surpresas aí negativas, impressionantes. positivas e... A individualidade humana é uma coisa complicada. O ego ainda é muito grande, assim, então... Eu acho assim, respeito é uma coisa que eu aprendi desde pequeno, trato todos com o devido respeito, gosto que me respeitem também, claro. né? E acho que é por aí que a gente evolui. Eu queria agradecer muito o convite, eu tenho recebido alguns convites para programas, para palestras, é sinal de alguma forma também que viram, estou vendo o meu trabalho, eu fico muito contente com isso e sempre que possível estarei à disposição. É um ano bastante forte para mim de trabalho. Sim. Eu tenho a minha agência, tenho a minha filha, que é a minha prioridade. Mas eu acho que é importante para que as pessoas também tenham acesso a essa atuação que é tão importante, é tão bonita, que ela tem uma relevância econômica grande para o setor de comunicação. Sim. Então, é importante que as pessoas conheçam um pouquinho dos bastidores, né? De uma campanha e de uma campanha de marketing, porque, como eu falei antes, não há mágica, não há nenhum tipo de ilusionismo, mas é importante que tanto um candidato quanto uma marca, elas se posicionem e se apresentem da melhor forma possível. É isso que a gente tenta fazer, pelo menos é o que eu tento fazer sempre. Que legal, então. Até a próxima, Thiago. Muito obrigada pela tua participação, Obrigado. Viu? E, pessoal, se fez sentido para você esse episódio, se você ficou conosco até esse momento, então tá na hora de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar e nos seguir também nas nossas mídias sociais. Até semana que vem e muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.